melhores motivos para aprender inglês ainda esse ano. Qual deles pode mudar a sua vida muito mais rápido do que você imagina? Eu sou a Teacher Eli Sato e hoje eu vou te mostrar quais são os 5 melhores motivos para aprender inglês ainda esse ano. E não, eu não vou falar aquelas coisas genéricas que todo mundo fala, porque a verdade é que a maioria das pessoas sabe que inglês é importante. Mas mesmo sabendo disso, continua adiando, continua dizendo: depois eu vejo isso quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando minha rotina melhorar. E aí passam 5 anos, 10 anos, e a pessoa continua exatamente no mesmo lugar. Então hoje eu quero te mostrar uma coisa diferente. Eu quero mostrar o que realmente muda na vida de alguém quando ela aprende inglês. E principalmente, qual desses 5 motivos costuma transformar a vida das pessoas mais rápido. Então já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora começar. Motivo número 5. Viajar com liberdade. Muita gente começa a estudar inglês pensando em viagens. E eu entendo perfeitamente, porque viajar sem falar inglês pode ser extremamente cansativo. Você depende dos outros para tudo. Depende para pedir comida, depende para fazer check-in, depende para pedir informações, depende para resolver problemas. E basta acontecer um imprevisto para surgir um enorme estresse. Agora pensa na sensação oposta. Você chega em outro país, consegue conversar, consegue pedir ajuda, consegue entender as placas, consegue resolver situações sozinho. Você deixa de ser um turista perdido e passa a ter autonomia. Mas apesar de tudo isso, esse não é o principal benefício do inglês. Existem benefícios ainda maiores. Motivo número 4. Consumir conteúdo sem depender de tradução. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas uma enorme parte do conhecimento do mundo está em inglês. Livros, cursos, palestras, pesquisas, podcasts, vídeos. Muitas vezes o conteúdo mais atualizado simplesmente não existe em português. Ou quando chega, já está desatualizado. E isso vale para praticamente qualquer área. Negócios, tecnologia, saúde, marketing, finanças, desenvolvimento pessoal. Quando você aprende inglês, uma porta gigantesca se abre. Você passa a acessar conhecimento diretamente da fonte, sem esperar alguém traduzir, sem depender da interpretação de terceiros. Isso pode acelerar muito o seu crescimento. Mas ainda não chegamos aos motivos mais poderosos. Motivo número 3. Aumentar suas oportunidades profissionais. Esse aqui é um dos motivos mais conhecidos, mas poucas pessoas entendem o tamanho do impacto. Hoje existem milhares de vagas que exigem inglês fluente. Milhares. E muitas delas pagam salários significativamente maiores. Empresas multinacionais, empresas de tecnologia, empresas que atendem clientes internacionais, empresas que valorizam profissionais preparados. E existe uma coisa interessante. Muitas vezes o inglês não é o único fator, mas ele é o fator que desempata. Duas pessoas têm currículos parecidos, experiências parecidas, competências parecidas, mas uma fala inglês, a outra não. Quem você acha que tem mais chances? Por isso tanta gente vê sua carreira mudar depois que aprende inglês. Mas existe um motivo ainda mais importante. Motivo número 2. Ganhar confiança. E aqui tá uma coisa que quase ninguém fala. O inglês não muda apenas o seu currículo. Ele muda a forma como você se vê. Porque toda vez que você aprende uma habilidade considerada difícil, você prova para si mesmo que é capaz. E eu vejo isso acontecer com os meus alunos o tempo todo. Pessoas que chegam dizendo: Eli, não consigo aprender inglês. Eli, sou ruim pra idiomas. Eli, minha memória é péssima. Eli, já tentei várias vezes. Alguns meses depois, essas mesmas pessoas estão conversando inglês, entendendo frases, assistindo conteúdos, percebendo que eram muito mais capazes do que imaginavam. A confiança que nasce daí vai muito além do idioma. Ela transborda para outras áreas da vida. E agora chegamos ao motivo número 1. E na minha opinião, é o mais transformador de todos. Motivo número 1, liberdade. Sim, liberdade. Porque quando você aprende inglês, você deixa de depender de limitações que antes pareciam normais. Você ganha liberdade para trabalhar, liberdade para viajar, liberdade para estudar, liberdade para fazer negócios, liberdade para consumir conteúdo, liberdade para morar em outro país, liberdade para ajudar seus filhos e netos, liberdade para aproveitar oportunidades que antes estavam
fora do seu alcance. E o mais curioso é que muitas pessoas acreditam que essa liberdade é algo distante, algo reservado para quem tem talento, para quem estudou em escola bilíngue, para quem começou criança, mas isso não é verdade. Todos os dias eu vejo pessoas comuns alcançando resultados extraordinários. Pessoas de 30, 40, 50, 60, 70 anos. Pessoas que começaram do absoluto zero. Pessoas que tinham medo, vergonha, bloqueios e que descobriram que o problema nunca foi falta de capacidade. O problema era falta de método. E aqui está um ponto importante. Um erro que faz a maioria desistir. A maioria das pessoas tenta aprender inglês do jeito errado. Estuda regras sem fim. Decora listas gigantes de palavras. Passa anos fazendo exercícios, mas continua sem conseguir conversar. Continua travado, continua dependendo de tradução e aí conclui que inglês é difícil. Quando na verdade o problema não é o inglês. O problema é o caminho que ela escolheu. Sem saber. Porque aprender inglês não deveria ser uma tortura. Não deveria levar anos para você começar a entender e falar. Quando você aprende da forma correta, tudo fica muito mais simples, muito mais lógico, muito mais rápido. E foi exatamente por isso que eu desenvolvi o método Yes Inglês Elissa. Um método que já ajudou milhares de alunos a acelerar drasticamente sua evolução no inglês. E se você quer aprender exatamente como funciona esse método na prática, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição uma página de inscrição para o workshop Inglês Elissa, uma aula onde eu ensino 1 ano de inglês em algumas horas nessa uma única aula, usando o método Yes, que já levou milhares de alunos do zero à fluência no inglês em apenas 6 meses. Nessa única aula você vai entender por que tanta gente passa anos estudando inglês sem resultado e vai descobrir um caminho muito mais rápido para começar a falar e entender inglês de verdade. E o melhor, você já vai aprender inglês durante a própria aula. Vai sair do zero e já alcançar um nível básico de compreensão. Então clica no primeiro link da descrição, garante sua vaga agora. Um beijo, nos vemos no workshop Inglês Elissa.